Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão felizes, contentes? Diga aleluia. Glória a Deus. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado. Fala, que bom que você veio. Fala para ele, você está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Amém? Aleluia. Bem, pega a sua Bíblia em Atos capítulo 8, verso 26. Eu quero ler com você o trecho que nós vamos compartilhar. Eu não sei quantos irmãos estavam aqui domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? Só para eu saber. Ótimo, né? Acho que a maioria. Alguns levantaram, depois outros baixaram a mão. Não sei se achou que estava, depois lembrou que não estava. Teve uns irmãos que levantou e baixou rapidinho e foi. O que foi? Achou que era outra pergunta, né? Não sei. O que é? Eu estava espreguiçando. Né? Sei lá, teve alguns irmãos que abriu, levantou e baixou assim rapidinho, né? Mas domingo passado, eu falei para os irmãos que eu iria pregar uma palavra nesse domingo, que eu acreditava que era uma das palavras mais importantes da minha vida, que eu iria compartilhar com os irmãos. Só que eu não vou pregar ela, você acredita? Por que, pastor, que você fez isso? Estava na expectativa. Tem alguém que ficou com expectativa ou não? Falou, rapaz, que palavra que é essa? Eu vou preparar. Não, esse próximo domingo eu não perco. Pois é, não vai ser aquela que eu prometi domingo passado. Por quê, pastor? Deixa eu te explicar o que aconteceu comigo nessa noite. De ontem para hoje, sábado para domingo. Eu acredito que já deve ter acontecido com você alguma vez na vida. Quando a gente sonha, a gente dorme e sonha, né? Essa coisa de dormir e sonhar. Quando a gente acorda no meio de um sonho e volta a dormir, a gente geralmente, tipo assim, não volta naquele sonho. O comum é isso, né? Não, parece que o sonho cortou. Não é? Você já até ficou com raiva de alguém, estava num sonho bom, você estava dormindo, aquele sonho maravilhoso, aquela cena extraordinária, assim, aquela coisa, né? Um sonho que era um sonho mesmo, sabe? Aí alguém vai te acordar, você vem para a realidade e fala, rapaz, estava tão bom o sonho, eu achei até que era verdade, você me acordou, me chamou para essa vida aqui de novo, por que você fez isso comigo? Aí cortou o sonho, não é? Só que tem algo raro que acontece de vez em quando, né? Eu acredito que já deve ter acontecido com você, mas é raro, não é comum. Que é quando você está com um sonho, dormindo, aí você acorda, e quando você dorme de novo, continua o mesmo sonho. Já aconteceu isso com você já? Mas não é normal, não é comum, não é? É raro, não é verdade? Não é comum. Pois é, nessa noite isso aconteceu comigo várias vezes, acredita? Várias vezes. Eu dormi, acordei de ontem para hoje várias vezes. E sabe o que aconteceu comigo nesse sonho? O tempo inteiro eu sonhando com esse texto de Filipe evangelizando o eunuco. Você acredita? Aí eu dormi, né? A primeira vez, ontem à noite, né? Depois de uma comunhão, inclusive, né? Falando de comunhão, né? Tive uma comunhão ontem à noite com os pastores, né? E obreiros da igreja, lá em casa, inclusive. E aí eu fui dormir, aí eu fiquei sonhando com trechos aqui do texto que a gente vai ler. Aí eu acordei no meio da madrugada, fora da hora de acordar. Falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu dormi de novo, porque não estava na hora de acordar, né? Falei, para quê? Vou dormir de novo, né? Aí eu dormi de novo. Aí sabe quando continua? Igual Netflix, né? Próximo episódio da série, né? Aí eu dormi, voltou no sonho de novo. Foxi. Aí continuou o mesmo texto bíblico. Né? Na minha cabeça, essas cenas, esses trechos, eu imaginando. Né? E Filipe evangelizando o eunuco e tal, não sei o quê. Aí eu acordei de novo. E fui dormir de novo. Eu fiquei acordando, dormindo várias vezes. Nem sei quantas vezes que eu acordei nessa noite. Mas, irmãos, todas as vezes que eu voltei a dormir, eu voltava no texto de Filipe e do eunuco. Como que ele evangelizou, né? Filipe sendo arrebatado. E aí Filipe batizando o eunuco. Esse negócio ficou a noite inteira no meu sonho. Eu acordando, dormindo com o mesmo sonho. Aí quando chegou a hora de eu acordar de verdade, que a gente teve culto de manhã. Eu sei que você ficou em casa dormindo, você que não veio de manhã, né? Pois é, mas a gente estava aqui, quero te dizer, tá bom? Enquanto você estava lá dormindo. Aí quando eu acordei para o culto de manhã, cheio desse texto na minha cabeça, por causa do sonho recorrente, na mesma noite, o que eu pensei? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pregar esse texto. Porque só pode Deus estar querendo falar comigo a respeito desse texto. Quantos irmãos creem nisso aqui, amém? Isso aconteceu com você? De um texto bíblico ficar insistindo com você? Ah, meu irmão, isso só pode ser o Espírito Santo. Os irmãos creem nisso mesmo, amém? E aí eu digo para você. Aí hoje de manhã, acabou que agora à tarde eu não consegui digitar. Aí só para você ver, eu não tenho um esboço, eu tenho algumas anotações que eu fiz aqui. Eu escrevi aqui no meu tablet
alguns rabiscos aqui do sonho que eu tive. Porque aí, assim que eu acordei hoje logo cedo, para o culto de manhã, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para a Bíblia, nesse texto, fui lá, Atos capítulo 8, e comecei a pesquisar, comecei a ler, reler, li numa versão, li na outra, fui pesquisar alguns detalhes e tudo, e fui rabiscando algumas coisas. Eu falei, quer saber de uma coisa? Aquela palavra que eu ia pregar, deixa para outra hora, porque eu acho que eu tenho que pregar, é a palavra do meu sonho. Amém? Então, quero compartilhar com você a respeito desse sonho insistente que eu tive nessa noite, e que tem tudo a ver com o batismo aqui. Amém? Porque eu penso que o Espírito Santo ele nos guia com um propósito também. Amém? Você vai ver que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos aqui. Então, Atos capítulo 8, verso 26. Vamos ler sobre esse texto, que o Senhor insistiu comigo, não tenha dúvida alguma. Nós vamos ler a partir do verso 26 até o verso 40. Atos capítulo 8, verso 26, está escrito: Um anjo do Senhor falou a Filipe: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, tipo uma carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Essa concorrência eu perco. Uma criancinha bonitinha, mexendo do lado para o outro. Ninguém olha para mim. Até parei de ler a Bíblia, senão ninguém presta atenção, né? É porque eu tenho certeza que a criança é mais atraente do que eu, né? Aleluia. Quer que eu segure ela? Eu consigo. Se o pai não conseguir, eu agarro ela aqui, ó. Sai de jeito nenhum. Mas eu consigo mesmo. Aí chorou. Calma, vai passar, o pai vai conseguir. Olha. Não, mas vai para lá, irmão. Onde você vai? Não vai para fora, não. Fica lá no fundo, lá. Onde você vai? Cadê? Eu estou precisando dar um treinamento para os servos, né? Essa era uma hora que tinha um servo aqui entrar aqui na firma e deixar ninguém sair, entendeu? É assim que funciona. Fecha o aprisco. Amém? Deixa eu ver ele escapar, não. É assim. O servo vê o povo conversando, vê o povo levantando, o povo saindo. O servo fica só rindo para mim. Faz isso não, me ajuda. Então volta para o texto. Vamos voltar aqui agora, amém? Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? Cadê? Verso 28. Volta no 28 aí. Quem está na projeção? Estou vendo ninguém daqui. É o Douglas. Pronto, fica aí, Douglas. Vai embora também não. Verso 28. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Veja, o eunuco estava lendo um trecho de Isaías que fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos continuar. Verso 34. Acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia ou na tela. Está escrito: Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Alguém pode dizer amém? Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Só os batizandos aqui, vocês creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então serão batizados hoje também. Aleluia. Verso 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar
a Cesareia. Aleluia. Amém, meus irmãos? Você está com a sua Bíblia aí, de papel, impressa? Quem trouxe? Se você está com a sua Bíblia de papel impressa aí, erga ela para o alto. Amém? E repita logo após mim. Diga assim: esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. A minha mente está alerta e o meu coração está aberto para receber a poderosa palavra de Deus, que me transforma, que me cura, que me liberta, que me prepara para tudo aquilo que Deus tem para mim. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Aleluia. Veja, meus irmãos, eu quero compartilhar com você hoje. E o título dessa mensagem que eu vou dizer para você, eu tenho certeza que você vai achar um pouco estranho. Mas no final você vai entender. O que é isso, pastor? O que você quer compartilhar com a gente? Vou te falar. Eu quero compartilhar com você, baseado nesse texto de Atos 8, que é o que eu te falei, o texto que eu fiquei sonhando e ressonhando, sonhando e ressonhando, sonhando e voltando a sonhar novamente nessa noite. E meditando nesse texto, orando ao Senhor nessa manhã, eu entendi que o Senhor quer falar conosco aqui a respeito da velocidade do Evangelho na vida daquele que amava cavalos. Vou repetir. A velocidade do Evangelho na vida daquele que amava a cavalos. Você fala, pastor, cavalo? O que tem de cavalo nessa história? O que essa história tem a ver com cavalo? Fica até o final que você vai entender que tem tudo a ver com cavalo desde o início da história. Você está me entendendo? Amém? Quantos querem ouvir? Então prepare-se. Então veja. Antes de eu chegar na parte do cavalo, você vai entender daqui a pouco. Deixa eu te lembrar, ou refrescar a sua memória, você que conhece um pouco mais a palavra de Deus, a respeito de Filipe. Filipe, ele foi um dos primeiros diáconos da história da igreja. Na verdade, ele fez parte da primeira lista que a Bíblia nos informa, no começo da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. Lá em Atos capítulo 6, depois você confere, não tenho tempo de mostrar para você, mas depois você confere lá, Atos capítulo 6, nós temos uma lista de homens que foi o primeiro grupo de irmãos chamados de diáconos, de servos da igreja. O que acontecia naquela época? A igreja tinha acabado de começar, né? O Senhor Jesus tinha subido aos céus diante dos olhos dos apóstolos. Pedro inaugura a igreja com a pregação, onde tem quase 3.000 pessoas batizadas. É assim que a igreja começa com batismo. Tá bom? Quase 3.000 sendo batizados. Por isso que batismo tem tudo a ver com a vida da igreja. Ok? E aí, o que aconteceu? A igreja cresceu bastante. E naquela época, né, tanto Pedro quanto os demais apóstolos, eles não tinham entendido ainda muito bem a necessidade de multiplicar a liderança, a necessidade de ter equipe, e aí tudo era centralizado na mão dos apóstolos. E naquela época também, em Jerusalém, havia um problema, sabe, Jerusalém estava passando por uma situação, eu posso dizer, de uma crise financeira. Então tinha muita gente que tinha necessidades básicas em Jerusalém no começo da igreja. E aí a igreja tinha um papel importante nesse aspecto, né, de assistência social. Igual nós temos aqui, todo culto de ceia, né, os discipuladores trazem aqui cesta básica, nós ajudamos famílias da igreja, né, e quando sobra, a gente ajuda até mesmo famílias que nem são da igreja. Amém? Com essas cestas básicas aqui. E aí o que estava acontecendo lá em Atos capítulo 6, depois você pode conferir, eu estou resumindo o contexto para você. No começo da igreja, tinha não apenas judeus, mas tinham também gentios, os não-judeus, que começaram a se converter. E começou a ter um problema na distribuição da cesta básica lá na igreja de Atos, em Jerusalém. Você vê como é que problema na igreja é coisa antiga. Desde que tem igreja, tem problema na igreja. Você está me entendendo? Amém? A igreja de Atos não era uma igreja perfeita. É tipo a nossa, tá bom? Tem defeitos. Amém? E aí o que começou a acontecer? Os cristãos gregos, os chamados helenistas, eles começaram a reclamar com os apóstolos, falando o seguinte, falou, olha, tem cesta básica para todo mundo aqui, né? As pessoas carentes da igreja estão sendo assistidas, mas somente aqueles que são judeus. Nós que somos gregos, estamos ficando no final da fila, e nós gregos não estamos recebendo a nossa cesta básica. Deixa eu te explicar, não está escrito exatamente assim na Bíblia, amém? Eu estou ilustrando para você, mas basta você ler lá no começo, tinha esse problema. Aí quando os gregos foram reclamar com Pedro e os demais apóstolos, o que acontece? Os apóstolos estavam sobrecarregados.
que eles tinham que orar, tinham que pregar a palavra de Deus, né? Tinham que visitar pessoas, eles faziam tudo, não tinha equipe. Aí o Pedro com os demais apóstolos foram orar, buscaram a Deus. Deus falou para eles, olha, vocês têm que multiplicar a liderança, tem que levantar mais gente para formar uma equipe que vocês não vão conseguir cuidar desse povo. Essa que foi a resposta. Aí o Espírito Santo falou para Pedro, para os demais apóstolos, para eles levantarem um grupo de homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, homens de Deus, amém? E aí nós temos essa lista desses homens lá em Atos capítulo 6. E nessa lista nós temos primeiro o nome de Estevão e em segundo lugar aparece o nome de Filipe. Estevão não foi muito tempo diácono, por quê? Porque passado, logo o início da igreja, ele foi o primeiro mártir. Estevão foi atacado. Estevão não era apóstolo. Aí depois, nessa lista, o segundo da lista que aparece é Filipe, que foi esse aqui de Atos, capítulo 8, que nós acabamos de ler, que teve a experiência de pregar para o eunuco e batizá-lo nas águas. E aí eu quero compartilhar com você a respeito da história de Filipe. E eu estou falando isso para você, essa história de Filipe, só para ficar claro para você o seguinte ponto, presta atenção, olha para cá. Filipe, por ter sido levantado como equipe auxiliar dos apóstolos, isso significa que ele era um diácono. E o que era um diácono, trazendo para os dias de hoje? Né, na videira, na nossa igreja, a gente não usa essa terminologia, né, porque a gente percebeu que esse tipo de título, né, pode trazer uma ideia meramente religiosa. Mas quem são os diáconos na videira, nas nossas igrejas? São basicamente os líderes de célula. São os irmãos que servem, aqueles que estão à frente das células. E eu pergunto para você, um líder de célula é um pastor? Sim ou não? De jeito nenhum. Então, da mesma maneira, Filipe, né, que começou especialmente ajudando nessa parte da assistência social, né, as pessoas carentes do início da igreja de Jerusalém, ele não era apóstolo, ele não era pastor, entende? Ele não tinha nenhum título, né, impressionante, né, religioso, para alguém poder pensar, não, Filipe era uma pessoa, né, diferenciada, como ele tinha uma unção de apóstolo, como ele tinha uma posição de um pastor, então coisas especiais aconteciam com ele. Não, 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 não. Primeira coisa que eu acho que é muito importante que você entenda é que Filipe era um irmão da igreja. Você está me entendendo? Amém? Então Filipe era apóstolo, sim ou não? Não. Filipe era pastor, sim ou não? Não. Filipe era um irmão da igreja, como qualquer um de nós aqui. Tá bom? Guarde isso. É muito importante você entender isso. Porque, na minha opinião, algo que aconteceu com Filipe nessa história é um dos fenômenos mais extraordinários que eu já vi na vida de um homem de Deus. E daqui a pouco você vai perceber que talvez você não notou no texto. Então, Filipe era um dos irmãos da igreja, né? Ou, no máximo, um tipo de líder de célula da nossa igreja. Amém? E só lembrando, né, que os irmãos estão vendo as crianças aí, hoje nós não temos trabalho com crianças, que é culto de ceia, mas tem um bombom para as crianças que se comportarem aqui. Amém? Crianças de 8 a 80 anos, a gente pode dar um bombom se comportar. Tô brincando, amém? Mas se você quiser levar a sério, não tem problema não, a gente arruma também bombom para você. Mas olha para cá. Veja, o testemunho de Filipe, na história do batismo do eunuco, é impressionante por pelo menos duas razões. Quantas razões eu falei para você? Duas razões. Na verdade, tem muitas razões. Como eu te falei, eu sonhei com esse texto, acordei logo cedo, fui ler, reler, falei, meu Deus do céu, tem coisa demais para falar aqui. Mas como eu sei que eu sempre tenho pouco tempo, eu falei, não, vou separar só duas razões. Amém? Só duas razões. Então, quais são essas duas razões impressionantes do testemunho do batismo de Filipe em relação ao eunuco, tá bom? Etíope, né, que era da região da Etiópia, né, da África. Por que nós temos... Quais são essas duas razões impressionantes, né, que nós podemos ver nessa história desse batismo desse homem? Veja, existe uma razão que é a mais importante, amém? E existe uma razão que é a mais extraordinária. Quando eu falo de uma razão extraordinária, estou falando de algo incomum que aconteceu nessa história e que realmente você não costuma ver na Bíblia. Algo muito raro aconteceu. Algo extraordinário aconteceu no testemunho de Filipe batizando esse eunuco. Só que extraordinário é algo bom, é algo incomum, ok? Só que existe uma outra coisa que é a mais importante. Amém? E por ser a mais importante, é onde nós vamos gastar mais tempo, que é o que eu quero explicar para você hoje nessa noite.
Mas vamos começar pelo aspecto extraordinário, né? Que é uma das duas coisas que eu quero mostrar para você aqui nesse texto. Pastor, o que foi essa coisa extraordinária que aconteceu no testemunho de Filipe batizando o eunuco? Está ali entre os versos 39 e 40. Vamos lá para o verso 39. Vamos ler juntos aqui o verso 39? Vamos lá? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Vai o verso 40 aí também. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar na Cesareia. O irmão da igreja. Mas voltem para o verso 39, por favor. O que está extraordinário que aconteceu ali? É justamente o que está escrito na segunda linha do texto, aí da tela, você pode acompanhar. O Espírito do Senhor fez o que com Filipe? O arrebatou. Meus irmãos, isso é extraordinário. Por que eu falo que é extraordinário? Vou te explicar. Eu preciso, inclusive, no final do mês agora, ir para São Paulo, e desde o mês passado eu estou procurando passagem aérea para uma reunião com o pastor, nosso pastor lá de São Paulo. E sempre a passageira está cara demais e não baixa e só piora. Enfim. Aí eu estava lendo esse texto, eu pensando, falei, gente, descobri, achei a solução. Eu preciso ser arrebatado de Recife e aparecer em São Paulo. Resolveu o meu problema, não é? Baratinho, né? De graça. Oxê, paga nada. Porque o que aconteceu com Filipe? Foi justamente isso. Filipe, ele estava ali na região, como é que é o nome da região? Onde é que ele estava aqui, meu Deus do céu, que eu estava falando? Na região de Gaza, né? Inclusive ali no território dos filisteus. Não sei se você sabe, essa região de Gaza, né? Lembra? Faixa de Gaza, filisteu, né? Você deve se lembrar da história. Então Filipe estava ali naquela região, depois ele apareceu numa outra região distante, de uma hora para outra. Sem passagem aérea, entendeu? Não foi de carro, entende? Né? Não foi de jegue, também não. Entendeu? Então, do nada, o cara está aqui, aí desaparece, aparece em outro lugar. Oh, glória, aleluia. Meu irmão, procura na Bíblia. Alguém que teve essa experiência. Procura. Olha, nós temos na Bíblia a experiência de homens que foram arrebatados. Lembra de Elias? Não é verdade? Né? Então, Eliseu lá, o seu discípulo, estava lá junto com ele, de repente Elias foi e sumiu. Só que Elias só subiu, ele não voltou não. Filipe, ele foi e voltou no mesmo dia, só que em outro lugar, outra cidade, bem longe. Entende? Então a experiência de Filipe é peculiar, é única. Amém? Você está me entendendo? Agora, na verdade, lá em Apocalipse, né, a Bíblia diz a respeito das duas testemunhas que vão aparecer no final da grande tribulação. Uma dessas duas testemunhas, né, os grandes comentaristas da palavra de Deus, há séculos acreditam que é Elias. Mas você está vendo? Envolveu muito tempo. Agora, o caso de Filipe foi peculiar. Ele desapareceu de um lugar, sumiu. E apareceu num outro lugar. Veja que coisa impressionante. É ou não é impressionante? Ou é normal isso? Ou você vai me dizer, não, manda uma mensagem para mim, se você tiver feito esse testemunho. Não, pastor, eu estava lá em casa, estava um trânsito, sexta-feira, e precisava de chegar para o encontro, estava atrasado, eu orei. Aí, de repente, do nada, eu estava lá em casa esperando, eu apareci aqui na porta da videira para chegar na hora do encontro. Isso aconteceu com alguém aqui? Aconteceu nada. Agora, meu irmão, isso seria muito bom, não é não? Meu Deus do céu, pois é. Será que eu espero até o dia da viagem para eu ser arrebatado? Será que o senhor vai fazer isso comigo? Eu não sei. Olha para cá. Mas, meu irmão, isso aconteceu com Filipe. Filipe não era apóstolo. Filipe não era pastor. Filipe era um irmão. Um irmão da igreja. É muito importante que você não se esqueça desse detalhe que estou falando para você, para que você descubra o seguinte: Deus pode, quer e vai fazer coisas extraordinárias através de irmãos comuns da nossa igreja. Você está me entendendo? Então, longe de nós, aquele tipo de ideia religiosa, clerical, que pensa o seguinte: não, Deus só faz coisas extraordinárias com o pastor. Não, Deus só faz coisas extraordinárias com o bispo. Não, Deus só faz coisas extraordinárias com o apóstolo. Não, meu irmão. O que nós vimos aqui é justamente o seguinte, olha para cá. Filipe, um irmão comum, ele desapareceu de um lugar e apareceu em outro. Não foi o apóstolo Pedro, não foi o apóstolo Paulo,
foi o irmão Filipe. Então veja o que Deus pode fazer através de você. Isso é uma palavra para os irmãos da igreja. Não é uma palavra para pastor. Não é uma palavra, sabe, para gente que tem título na igreja. Não, é para você acreditar que Deus quer fazer coisas extraordinárias através de qualquer membro do corpo de Cristo, através de qualquer irmão, através de qualquer irmã. Deus quer fazer coisas extraordinárias. Só que a questão é o seguinte: por que Deus fez com Filipe? Esse é o ponto que você precisa entender. Por que Deus fez com Filipe? E lembrando você do título da palavra. Eu estou querendo falar para você aqui a respeito da velocidade do evangelho na vida daquele que amava cavalos. Na vida daquele que amava o quê? Cavalos. Guarde isso. Então eu disse que nesse testemunho do batismo do eunuco, feito por Filipe, duas coisas impressionantes eu tenho para compartilhar com você. Uma coisa que é o aspecto mais extraordinário, que é essa coisa do arrebatamento e do reaparecimento. Isso é extraordinário. Só que existe uma segunda coisa, que é onde agora eu vou partir para concluir, que é a coisa mais importante, o aspecto mais importante. Então o aspecto mais extraordinário foi esse arrebatamento, incomum, não é normal na Bíblia. Aconteceu com um irmão, não era pastor, o irmão Filipe, ok? Só que, aí você fala, pastor, qual que é o aspecto mais importante do testemunho de Filipe batizando o eunuco? Veja, o aspecto mais importante é justamente aquilo que eu disse, que é o título dessa mensagem: a velocidade do evangelho. Como assim velocidade do evangelho? Quando eu falo de velocidade do evangelho, é porque é o seguinte: quem se apega de fato ao evangelho da graça de Deus, ele vai experimentar de um testemunho veloz, rápido. Há uma velocidade no evangelho. Aqueles que recebem de fato o evangelho da graça de Deus, creram realmente no evangelho da graça de Deus, se aprofundaram, sabe, verdadeiramente no evangelho da graça de Deus, terão um testemunho de velocidade, de coisas rápidas acontecendo. E por isso que eu estou falando para você, que é sobre a velocidade do evangelho na vida daquele que amava a cavalos. Aí você fala, pastor, por que você está dizendo que é a velocidade do evangelho na vida daquele que amava cavalos? E por que esse é o aspecto mais importante? Vou te explicar agora. Aí, logo cedo, como eu falei, depois do sonho recorrente que eu fiquei a noite inteira tendo sobre esse texto, acordei, peguei minha Bíblia, fui ler e reler. E aí eu tenho alguns recursos que você pode ter também. Hoje em dia, eu fiquei sabendo até que parece que tem de graça, mas na época eu paguei. Existe uma Bíblia que você pode pagar para colocar no seu celular, que você tem acesso ao significado das palavras no original, né? Então, o Novo Testamento no grego e o Antigo Testamento, especialmente no hebraico, né? Tem algumas partes em aramaico também. E aí você simplesmente toca na palavra aqui no seu aplicativo do celular e você descobre o significado daquela palavra. Entendeu o que eu quero dizer? Então eu tenho esse aplicativo no meu celular, aí eu fui e toquei aqui no nome Filipe, porque tem esse recurso aqui, já até abriu um balãozinho aqui na tela aqui do meu celular, não sei se você consegue enxergar. E aí eu fui ver o significado da palavra Filipe, do nome do Filipe. Por curiosidade, eu estava lendo, aí eu li no meu celular, falei, rapaz, o que significa Filipe, por um acaso, né? Aí eu fui ver. Sabe o que significa Filipe no grego, a origem do nome Filipe? Significa o seguinte: aquele que ama a cavalos. Entendeu? Aquele que ama a cavalos. Eu falei, uai não, né? Uai é coisa de Goiânia, né? Falei, oxe. Eu falei, é o quê, rapaz? Então, Filipe significa aquele que amava cavalos. Porque você olha para a história de Filipe, aqui nesse trecho, coisas rápidas estão acontecendo, porque Filipe era cheio do Espírito e tinha abraçado o Evangelho. Amém? Daqui a pouco você vai ver as coisas rápidas. E quando eu percebi isso, descobri isso, hoje de manhã, foi tudo hoje de manhã, antes do culto, né? Na verdade, na madrugada para amanhã, né? Antes do culto da manhã. É quando eu descobri isso, porque eu vi essa velocidade do evangelho trazendo frutos na vida de Filipe, e essa coisa dele batizando ali o etíope, né? E Deus tirando ele do lugar, colocando ele em outro lugar, e ele continuou evangelizando. Eu falei, gente, tem uma coisa muito rápida acontecendo aqui no testemunho de Filipe, uma coisa muito rápida, muito veloz. É a velocidade do evangelho na vida de Filipe. Mas quem é Filipe? Aquele que amava cavalos. E aí, quando eu descobri que Filipe significava isso, aquele que amava cavalos, rapidamente o Espírito Santo me lembrou de um outro texto, lá de Jeremias,
que é uma das profecias, que é um dos trechos, na verdade, de uma profecia, que eu fiquei uma época, alguns anos atrás, impressionado com esse trecho. Porque eu achava muito estranho esse trecho dessa profecia. Eu pesquisei sobre esse trecho dessa profecia alguns anos atrás. E depois eu até descobri que um homem de Deus que já partiu, já está com o Senhor, chamado Eugene Peterson, né, que era um irmão presbiteriano, se eu não me engano, norte-americano, um grande estudioso da palavra de Deus. Ele leu durante os últimos 10 anos da vida dele a Bíblia somente nas línguas originais. Ele sabia grego, sabia hebraico, aramaico. E aí, esse irmão Eugene Peterson, ele escreveu um livro baseado nessa profecia, nesse trecho profético estranho lá de Jeremias, que não me parecia muito claro. E o nome do livro desse irmão era o seguinte, eu tenho esse livro, né? O nome do livro é Corra com Cavalos. Corra com Cavalos. Aí você fala, pastor, mas que profecia é essa? Vamos lá, Jeremias capítulo 12, verso 5, coloque aí para mim, por favor. Jeremias 12, 5. E Jeremias é um livro impressionante. Apenas abrindo um parênteses bem rápido, né? Jeremias tem uma profecia, né? O trecho de uma profecia que, na minha opinião, é o aspecto mais objetivo e mais claro, sabe assim, realmente, do Evangelho da Graça no Antigo Testamento. Uma hora eu vou pregar só sobre esse trecho de Jeremias, mas não é essa parte aqui. E aí, o que está escrito aqui? Vamos ler juntos, só até a palavra cavalo aqui no texto, amém? Do verso 5, vamos lá? Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Eu muitas vezes li essa profecia, esse trecho da profecia, e eu achava estranho. Para ficar mais claro para você na língua portuguesa, talvez não ficou, coloca aí na NTLH, por favor. O Douglas está aí ainda ou já mudou? É o Douglas ainda, né? É que os irmãos ficam mudando, né? Parece que é cansativo esse negócio de procurar texto bíblico, né? Ficam uns 3 irmãos girando ali, durante uma palavra só. Olha para cá. Vamos lá. Vamos ler até a palavra cavalos aqui na outra versão da Bíblia, para ficar mais claro para você. Vamos lá? Deus, todo mundo junto, amém? Bem-vindo, boa noite. Os irmãos estão aqui, amém? Os irmãos estão cansados já? Não? Aleluia. Então vamos lá. Vamos lá. Bem forte, vamos lá. Deus respondeu, Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Eita! Veja, essa pergunta de Deus para Jeremias, ela não parece uma pergunta sem sentido? O que você acha? Sim ou não? Parece ou não parece? Parece. Porque, veja o que Deus está falando para Jeremias. Deus está falando para Jeremias. Jeremias é o seguinte, rapaz. Porque o contexto aqui, para você entender, porque é Deus falando com um profeta. O que estava acontecendo com o profeta Jeremias? Ele estava se sentindo cansado. Oh, tadinho, né? Cansado. Ele estava se sentindo sobrecarregado. Ele estava sentindo que tinha que desistir, entendeu? Era isso que Jeremias estava sentindo, tá bom? Aí Jeremias estava com certeza reclamando com Deus. Ah, Deus, eu não consigo, vou parar, vou desistir, vou abandonar, que responder chamado, vou parar com tudo. É aquele famoso... Lá em Goiás tem uma expressão, os irmãos de manhã me disseram que tem aqui. Aqui tem aquele negócio que o pessoal chama de lenga-lenga. Tá no lenga-lenga. Tem lenga-lenga aqui? Tem ou não tem? O que é lenga-lenga? Né? Nhen. Hã? Mimimi. O que mais? Tem outra coisa? O que é? Alguém falou alguma coisa que perto de mim aqui? Tem outra expressão que dá a entender essas coisas ou não? Hã? Corpo mole. Corpo mole está claríssimo, né? Acho que está todo mundo entendendo. Então veja, Jeremias estava de corpo mole. Jeremias está falando para Deus, estou cansadinho, quero desistir, está pesado, vou abandonar, vou embora, não quero mais, mimimi, lenga-lenga, corpo mole, tudo isso. Aí o que Deus fala para Jeremias? Deus provoca Jeremias, falou o seguinte, Jeremias, eu acredito que é aquela hora que, ainda bem que eu não tive filho homem, sabe? Eu fico pensando, eu tive filho menina, graças a Deus, porque eu fico pensando, se eu tivesse um filho homem que ficava com mimimi, lenga-lenga comigo, uma hora dessa eu dava um safanão na cara. Rapaz, presta atenção, pá, tu é homem, rapaz. Acorda aí, rapaz. Não sei o que. Sabe? Olha pra cá. Porque é o que Jeremias está falando para Deus aqui. Aí o que Deus fala para ele? Jeremias, acorda, rapaz. Você está cansado? Veja, apostando corrida com homens.
Se você não consegue fazer o que outros homens conseguem fazer, Jeremias, tem alguma coisa de errado com você. E aí eu digo para você, isso aqui é uma exortação, amém? E aqui é uma exortação muito apropriada, olha para cá. Se tem pessoas que conseguem fazer aquilo que você está cansado de fazer, o problema está com você, meu irmão. Você tem que responder. Você tem que parar com essa ideia. Porque o que Deus falou para Jeremias aqui? Olha para cá. Isso não é condenação e culpa não, tá bom? Antes de você começar a pensar nisso. O que Deus falou para Jeremias? Deus está falando para Jeremias o seguinte, em outras palavras. Jeremias, você está cansado? Quando você é chamado para fazer aquilo que outros homens são chamados, e se esses homens conseguem fazer, você deve conseguir também. Mas aí o que Deus continua falando para Jeremias? Como é que você vai correr mais? Mais do que o quê? Mais do que o quê, irmãos? Cavalos. Lembra daquele atleta Zayn Bolt, né? Aquele corredor que no final ele fazia, né, um negócio assim, fazia um movimento assim no final da corrida? Irmãos, se colocasse o homem mais rápido do mundo para apostar a corrida com um cavalo, quem ganha? O cavalo. O cavalo ganha ou não ganha? Ganha. Mas o que Deus está falando para Jeremias? Jeremias, eu estou chamando você para correr mais rápido que cavalo. Um homem correr mais rápido que cavalo é comum ou é extraordinário? O que você acha? É um milagre. É um milagre. Então Deus estava exortando Jeremias, falando, Jeremias, em primeiro lugar, Jeremias, você está reclamando de peso, de dificuldade, de problema, querendo desistir, enquanto tem outros homens como você que conseguem responder. Mas aí Deus vai e completa dizendo para Jeremias, mas Jeremias, o que eu tenho para você não é você andar pelo menos na velocidade de um outro homem. Eu estou chamando você, Jeremias, para experimentar a velocidade que cavalos correm e você vai passar na frente do cavalo ainda, o cavalo vai ficar para trás. Você está me entendendo? É um milagre. É algo que nenhum homem pode explicar. Por isso entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. O que Deus tem para você é aquilo que homem nenhum pode explicar. Porque qual é a explicação lógica de um homem correr mais rápido que um cavalo? Não tem jeito. O cavalo corre mais rápido. Mas Deus está falando para Jeremias, Jeremias, ô Jeremias, eu chamei você para correr mais rápido que cavalo. Há uma velocidade na nossa resposta ao chamado do Evangelho. Todos aqueles que respondem ao chamado de Deus, Jeremias estava parando de responder, Jeremias estava reclamando. Entendeu? E Deus está falando para Jeremias, não, Jeremias, você tem que conseguir fazer, não o que outros homens fazem. Eu estou te chamando para ir além, para você correr mais rápido que cavalo. Porque quem entende a graça de Deus e abraça o chamado de Deus, ele vai longe. E não apenas ele vai longe, ele vai rápido, muito rápido, mais rápido do que qualquer cavalo da história, você pode ter certeza. Aí você fala, pastor, mas o que isso tem a ver com o testemunho de Filipe? Qual que é o significado do nome de Filipe? Aquele que o quê? Amava cavalos. Deixa eu te falar. Deus chamou Jeremias para correr mais rápido que cavalos. Eu digo para você, quando Filipe, que entendeu o chamado de Deus na vida dele, pregou para o eunuco numa cidade, desapareceu e apareceu de repente numa outra cidade longe, será que Filipe não experimentou de uma viagem muito mais veloz do que uma viagem a cavalo? O que você acha? Filipe, ele correu mais do que qualquer cavalo poderia correr. Porque ele respondeu o chamado de Deus. Eu fico me perguntando, por que a história de Filipe é a história de alguém que entendeu a velocidade do Evangelho e experimentou de uma viagem muito mais veloz, muito mais rápida do que uma viagem a cavalo? E por que justamente o nome de Filipe está ligado a cavalo? Eu não sei se você fica fascinado com esse livro aqui. Esse livro só pode ser a palavra de Deus. Isso não é palavra de homens. Será que isso é um acaso? Tem uma história na vida de um profeta que Deus falou que tem que correr mais rápido que cavalo. Aí aparece um irmão no Novo Testamento, cujo nome está escrito aquele que amava cavalos, e experimenta de uma viagem muito mais rápida do que uma viagem a cavalo, porque ele saiu de uma cidade e apareceu numa outra. O cavalo não ia conseguir dar a ele uma velocidade tão grande assim numa viagem. O que você acha? É ou não é verdade?
Percebe? Está tudo interligado na palavra de Deus. E Filipe é esse testemunho da velocidade do evangelho, da graça de Deus na vida de alguém. Quando você abraça o evangelho, algo veloz vai começar a se manifestar na sua vida. E por que eu posso falar que é algo veloz? Algumas coisas foram acontecendo. Aqueles que abraçam o evangelho da graça e começam a correr mais rápido do que cavalos, que é o que aconteceu na vida de Filipe, porque a viagem dele foi muito mais rápida do que uma viagem a cavalo. O que acontece? No verso 26, vamos voltar lá para Atos capítulo 8, verso 26. Queria já chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Só para a gente começar a realmente ir para o fim. Atos capítulo 8, 26, o que está escrito? Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se, vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até Gaza, a cidade de Gaza. Pouca gente passar por aquele caminho. Pode deixar aí na NTLH, não tem nenhum problema não. Olha para cá. Homens e mulheres que respondem ao evangelho da graça e começam a descobrir a velocidade desse evangelho e experimentam de algo tão rápido e muito mais veloz do que a velocidade de um cavalo, começa a acontecer com ele de anjos o procurarem. Deixa eu dizer algo muito importante para você, que você precisa entender, até para você não cair em algum tipo de doutrina de engano. Veja bem, homens e mulheres de Deus não procuram anjos, mas anjos procuram homens e mulheres de Deus. Você percebeu? É diferente, tá bom? Anjo é servo, anjo é tipo funcionário. A sua conversa e a minha conversa é com o dono de todas as coisas. É com aquele que manda nos anjos, que dá ordem aos anjos. Mas Deus envia os seus anjos para servir àqueles que entenderam a velocidade do evangelho. Você está me entendendo? Homens de Deus não procuram anjos, mas anjos procuram homens de Deus. Você está me entendendo? Quando você responde o chamado de Deus e você descobre essa velocidade do evangelho da graça, sem fardo, sem peso, tá bom? O que acontece? Experiências sobrenaturais, inclusive angelicais, começam a acontecer com você. Amém. Segunda coisa que nós vemos na vida de Filipe, como aquele que entendeu a velocidade do evangelho, como aquele cujo nome significava o que amava cavalos, está no verso 29. Coloca no verso 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Olha para cá. Segunda coisa que acontece na vida daqueles que entenderam a velocidade do evangelho e começam a ter uma vida pela graça de Deus que leva a avançar mais rápido do que a velocidade de um cavalo, porque Filipe significa aquele que amava cavalos, é o seguinte: o Espírito Santo começa a te usar mais, começa a falar mais com você. Você está me entendendo? Quando você tem um coração voltado para responder os chamados de Deus, o próprio Espírito de Deus vai falar mais vezes com você. O próprio Espírito de Deus vai te dirigir mais. O próprio Espírito de Deus vai criar mais circunstâncias para usar você. Você está me entendendo? À medida que você responde, à medida que você acredita que é veloz, que tem que avançar, que tem que romper, que não tem que ficar parado, o Espírito Santo começa a falar mais com você. Lembre-se, Filipe não era pastor, Filipe não era apóstolo, era um irmão. E veja como é que Deus começou a usar Filipe de maneira extraordinária. E aí, em terceiro lugar, no verso 30, coloca aí no verso 30, por favor. Olha o que está escrito. Qual que é a primeira palavra ali do verso 30? Correndo. Tá bom? Tem tudo a ver com a mensagem. Filipe, que é aquele que amava cavalos, o que ele fez? Correu. Diferente de Jeremias, ele estava realmente correndo. E detalhe importante, o eunuco que estava lendo o profeta Isaías e não entendendo, ele estava em um carro, numa carruagem. Esse carro era puxado por que animal? O que você acha naquela época? Qual animal? Cavalo. Então estava lá o eunuco em cima da carruagem, lendo lá o profeta Isaías, não entendendo nada. O Espírito Santo, primeiro o anjo falou com Filipe, depois o Espírito Santo foi e falou para ele: Filipe, alcança a carruagem. O que Filipe fez? Procurou um cavalo para alcançar a carruagem? Ou ele foi correndo? Foi correndo. Por quê?
Porque Filipe não é daqueles que fica reclamando da velocidade das coisas. Filipe não é daqueles que fica querendo desistir com mimimi, com nhenhenhê, igual o profeta Jeremias, não. Não, Filipe ele entendeu. Falou, não, peraí, aquele que está em mim é maior do que todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer saber de uma coisa? Aquele eunuco está lá na frente sendo puxado por cavalo. Eu vou correr mais que o cavalo, eu vou chegar lá no eunuco e vou começar a pregar para ele. Ele literalmente correu. Ele correu. Correndo Filipe... ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Está vendo? Filipe estava lá atrás, correu, mais do que o cavalo da carruagem. E chegou lá, aonde o etíope estava lendo. Então entendo a coisa, em terceiro lugar. Aqueles que abraçam a velocidade do evangelho e querem ser usados pelo Senhor. De fato, você vai correr e a impressão que você vai ter é que você fez algo extraordinário, além da sua capacidade, além da compreensão humana, parecia algo impossível. As pessoas vão, quando se aproximarem de você, vão ter essa sensação. Falam, não sei, mas parece que você sempre está correndo, mas ao mesmo tempo você está feliz. Né? Parece que você sempre está correndo, mas parece que ao mesmo tempo, sabe, você está alegre. Parece que você sempre está correndo, mas parece que realmente você tem um propósito, você tem uma missão, você tem um chamado. Parece que tudo que você faz é muito importante, mas você sempre está correndo. Essa é uma boa notícia se alguém falar isso para você. Amém? Porque só pode correr quem está leve. Quem está pesado não corre. Pastor, como é que faz para ficar leve? Olha para cá. Jesus disse lá em Mateus 11, você se lembra? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e o quê? Sobrecarregados. Se você está se sentindo pesado e cansado, querendo desistir igual o profeta Jeremias, é falta de ir a Jesus. Mas meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Essa é a noite para você receber do fardo leve e do jugo suave do Senhor Jesus Cristo. Essa é a noite para você ser livrado de todo o peso, porque você foi chamado para experimentar da velocidade do Evangelho da graça de Deus. E meu irmão, você vai caminhar e sair muito mais rápido do que aqueles que correm a cavalo, do que qualquer cavalo dessa terra. Você está me entendendo? Amém? Olha, deixa eu te falar algo que eu não falei hoje de manhã, que está me ocorrendo aqui agora. Você se lembra dos cavaleiros do Apocalipse? Quando se lembra dos cavaleiros do Apocalipse? Os 4 cavalos. São cavalos que eles vêm até mesmo para trazer um juízo sobre a terra. Mas entenda uma coisa, meu irmão. Se os cavaleiros do Apocalipse trazem juízo, e Deus levanta homens que correm mais rápido do que cavalos, o que você acha que deve prevalecer? Os que correm mais do que cavalos ou os cavaleiros do juízo? Os que correm mais do que cavalos. E aqueles que correm mais do que cavalos foram chamados para anunciar a boa notícia do perdão dos pecados, a boa notícia do Evangelho da graça de Deus. Entender a velocidade do Evangelho e entender que você foi chamado para correr mais do que um cavalo é você entender que Deus está interessado muito mais em espalhar a boa notícia do que trazer o juízo sobre a terra. O instrumento do juízo é a cavalo, mas o instrumento da boa notícia são homens que entenderam o Evangelho da graça de Deus e que vão correr muito mais do que qualquer cavalo, qualquer cavaleiro. Você está me entendendo? Amém? Mas em quarto lugar, qual é a quarta consequência de Filipe ter entendido a velocidade do Evangelho? Filipe, aquele que amava cavalos. Está no verso 31. Coloque no verso 31, por favor. Quero chamar os irmãos da banda também, já podem vir para cá. Do louvor. Lembrando que o culto acaba às 20h30, tá bom? A gente vai começar daqui alguns minutinhos do nosso batismo. Amém? Acompanhe, por favor, do verso 31 em diante. O irmão da projeção aí, o Douglas, ainda está aí firme. Isso aí, Douglas. Fique firme comigo até o final. Então acompanhe aí que nós vamos ler até o verso 35. Está escrito: ele respondeu: como poderei entender? Isso é o etíope, né? Porque Filipe perguntou: você consegue entender? Aí o etíope respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Aqui está falando o Senhor Jesus Cristo. Continuando.
Verso 34, isso. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou ele fala de algum outro? Qual que é a resposta de Filipe? É justamente o que nós vamos celebrar aqui. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. O texto estava falando do Senhor Jesus Cristo como sacrifício, aquele que derramou o sangue pelos nossos pecados, aquele que foi punido no seu corpo, tomou sobre si, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. É o pão e o cálice. Era isso que Filipe estava explicando para o eunuco. Por isso que, em quarto lugar, a quarta consequência daquele que entendeu a velocidade do evangelho, aquele que amava cavalos, foi o seguinte: é conseguir explicar a Escritura conectada a Cristo. Todo esse livro não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nenhum de nós. É porque dele, por meio dele, para ele estão todas as coisas. É tudo a respeito do Senhor Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, nós temos o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que entenderam a velocidade do Evangelho, entende? Aqueles que estão correndo realmente mais rápido que cavalos, estes vão conseguir explicar qualquer parte da palavra de Deus e chegar a Jesus Cristo, que é a razão dessa palavra, que é o centro dessa palavra, que é tudo que está escrito nessa palavra, Cristo Jesus. Quando você entende, você consegue, e você foi chamado para isso. E por último, quinta e última consequência de Filipe ter entendido a velocidade do evangelho, está no verso 36. Coloque aí verso 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que seja eu batizado? Pode continuar, irmão. Quem está aí, mudou? Acho que mudou, né? Verso 37. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Verso 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. O que aconteceu aqui? Olha para cá. A quinta e última consequência de Filipe ter entendido a velocidade do evangelho, Filipe, que significa aquele que ama cavalos e conseguiu correr mais rápido que qualquer cavalo, é o seguinte: Filipe, ele vinculou a fé em Cristo à necessidade de ser batizado nas águas. O texto bíblico não está falando tudo aquilo que Filipe falou para o eunuco, tá bom? Mas o que está implícito no texto? Que de alguma maneira o eunuco, ele entendeu que crer em Cristo está relacionado a ser batizado nas águas. Amém? Se você responder o chamado de Deus na sua vida, entender a velocidade do evangelho, e como Filipe, aquele que amava cavalos, começar a desfrutar dessa velocidade inexplicável, você vai começar também a mostrar para as pessoas que existe um vínculo entre a fé em Cristo e ser batizado nas águas. E esse vínculo está lá em Romanos capítulo 6, verso 3. É o último texto que eu quero abrir com você. Romanos 6, verso 3. Coloca aí para mim, por favor. Deixa eu dizer algo para você. Olha para cá, meu irmão. Sabe uma coisa que você deveria assumir na sua vida, como alguém que quer ter esse testemunho de Filipe? Porque Filipe foi um irmão. Estou te repetindo muitas vezes. Filipe não era pastor, Filipe não era apóstolo. Filipe batizou aquele eunuco. Amém? Sabe uma coisa que deveria acontecer? Talvez não nesse ano. No ano que vem você vai ter essa chance, não tenha dúvida. Mas todo ano você deveria olhar para um banner como esse. Dá licença aqui, irmãs, por favor. Isso deveria ter como meta de vida, no mínimo uma vez no ano, você olhar para um banner como esse aqui e falar: olha, um daqueles adesivos ali foi eu quem trouxe essa pessoa. Como Filipe, como irmão, preguei o evangelho para ele. Essa pessoa creu e foi batizada. Eu tive o testemunho daquele que entendeu a velocidade do evangelho, daquele que amava cavalos e correu mais rápido, inclusive, do que qualquer cavalo na pregação do evangelho. Você está me entendendo? Amém? Você deve olhar para cá, olhar para essa história aqui de Filipe e falar: peraí, se aconteceu com Filipe, vai acontecer comigo também. Alguém pode dizer amém? Romanos capítulo 6, verso 3 está escrito, Paulo dizendo: ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha para cá, especialmente os batizandos. Você, quando for batizado, nós vamos descer você até você
ficar completamente imerso pelas águas. O que é isso? É o batismo na morte de Cristo. Cristo morreu, você morre junto com Cristo Jesus. Mas qual que é a boa notícia? Vamos continuar lendo o texto. Olha lá, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo que, meus irmãos? Pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vai lá, verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Por isso que a gente abaixa você nas águas, depois nós levantamos você das águas. Você morreu em Cristo Jesus, mas a morte não pode deter mais você, porque Jesus já tomou sobre si a condenação de todos os nossos pecados. Por isso, onde está a morte, o seu aguilhão? Foi vencido por Cristo Jesus. Você morre com Cristo, mas você agora ressuscita com Cristo, e porque você é batizado, você está testemunhando: o pecado não tem mais poder na minha vida, eu vou andar em novidade de vida, nada mais pode me prender nessa terra, porque aquele que tem todo o poder e autoridade já pisou serpentes e escorpiões no meu lugar, e já venceu a morte, e tomou sobre si todo o juízo e condenação dos meus pecados, e sobre mim agora não há mais culpa. Por isso eu recebo essa promessa, porque Cristo Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e eu viverei, ressuscitarei, esperarei por ele naquele dia, e serei arrebatado na sua volta. Em o nome de Jesus, se você crê, diga amém. Filipe foi arrebatado. Qual que é o testemunho do vencedor? É que o vencedor será arrebatado. Pastor, eu quero ser arrebatado, eu não quero ficar nessa terra. Descubra, abrace o evangelho, queira ser como o irmão Filipe, que descobriu a velocidade do evangelho. Filipe, aquele que amava cavalos e acabou correndo muito mais rápido que os cavalos. Você está me entendendo? Quantos aqui entenderam que foram chamados para correr mais do que cavalos? Amém? Você entendeu agora a velocidade do evangelho na vida daquele que amava cavalos? Agora isso faz sentido para você, amém? Esse é o nosso chamado, é o chamado de cada crente. E você vai ser arrebatado naquele dia. Fique em pé onde você está. Especialmente os batizandos. Quero todos os batizandos aqui. Eu acho que alguém saiu daqui agora há pouco. Voltou ou não voltou? Foi trocar de roupa? Eita, glória agora. Mas chegou agora? Chegou agora mesmo? Mas já tinha dado tempo para trocar? Trocar só agora? Eu preciso fazer uma oração com os batizandos aqui. Aleluia. Cadê os pastores que vão batizar? Vem aqui à frente, por favor. Os pastores resolveram trocar de roupa agora. Irmãos, eu tenho muita coisa para falar. Se os irmãos não quiserem começar o batismo, eu prego. Tudo de novo aqui. Não, tudo de novo não, mais coisa. Eu ainda fui rápido ainda. Não tem ninguém pronto ainda para o batismo. Cadê os irmãos? Aleluia. Não estão prontos. Será que eu volto a pregar? Vamos louvar o Senhor. Pois eu tenho tanta coisa para falar. Eu falei rápido, eu tinha muita coisa para falar. Eu pensei que estava todo mundo pronto. Não estão. Vamos louvar o Senhor. Amém? O que nós vamos louvar o Senhor? Olha para cá por um instante. Quantos irmãos se organizam aqui? Feche seus olhos onde você está. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero ser como Filipe. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero responder, discernindo, entendendo a velocidade do evangelho. Em nome de Jesus. Fala para o Senhor. Amém? Fala: Senhor, faz de mim um instrumento da tua resposta, da salvação do perdido. Faz de mim um instrumento, ó Deus, para que todos aqueles que ouvirem o evangelho da tua graça através da minha vida, ó Deus, possam testemunhar da tua salvação em nome de Jesus. Erga a sua voz de oração, quero ouvir você orando. Fala para o Senhor, fala: Senhor, eu quero entender a velocidade. Aleluia. Liberdade está nesse lugar. Vamos ministrar ao Senhor, amém? Com misericórdia e graça, Fluindo fluindo sobre nós.
Aleluia. com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Aleluia. Só um minutinho. Olha para cá, meus irmãos. Olha para cá. Olha para cá. Deixa eu te falar algo. Você precisa discernir o momento, aprender o momento. Amém? Aprender o ponto, o momento. Você não pode perder as coisas. Amém? Há uma riqueza liberada aqui nessa noite. Você está entendendo? Amém? E essa riqueza, sabe? Você pode fluir nessa riqueza junto com essa canção. Amém? Você está entendendo isso? Tem a letra da música aqui, não tem? Coloca aí a primeira parte da letra, que eu quero ver ela. Cadê? Coloca aí. Isso. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos o quê? Livres. Quando você vê um cavalo correndo, lembra? A gente está falando de cavalo. Isso dá a ideia, um cavalo correndo rápido, correndo. Isso te dá a ideia de algo livre ou de algo preso? O que você acha? Livre ou preso? Livre! Amém? Você é livre, amém? Aleluia! Então vamos começar mais uma vez, ministrar o Senhor, amém? Quero ver você ministrar, não conversa agora. Vamos fluir no Senhor, amém, meus irmãos? É só você ser um pouquinho intenso. 30 segundos de intensidade, já começa a fluir de dentro. Você que tem o Espírito Santo. Quantos aqui creem que tem o Espírito Santo? Amém? Você que já foi cheio do Espírito Santo, por alguns segundos apenas, ora em línguas agora. Comece a orar em línguas, ora em línguas. Vamos lá. Só um minutinho, continua orando em línguas por um instante. Eu quero ouvir você. Ora em línguas, ora em línguas. Pega a sua voz. Vamos, vamos. Ora em línguas, ora em línguas. Ô Espírito Santo de Deus. Ora em línguas, deixa fluir por um instante. Ô Marasata Balachocotoro Cotochocotoro. E Manasondoro Cantarabalachodoro Codoro. Shimanasaka Tabalachocotoro Cotoro. Shimanasaka Balachacatabalachotoro Cotochocotoro. E Manasaka Tabalachocotoro. Deixa fluir. Seja livre. Isso. Flua. Agora vamos. Vamos lá, liberdade do começo. Vai! Liberdade está nesse lugar. Aleluia! Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Vamos!
Aleluia. Apenas diga aleluia por um instante. Diga glória a Deus. Bendiga o nome do Senhor. Fala, bendito seja o teu nome, Senhor. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga, Senhor, eu quero te louvar. Comece a engrandecer o nome do Senhor. Agradeça o Senhor por um instante. Vamos, erga a sua voz. Espírito Santo de Deus, bendizemos o teu nome, Senhor. Adoramos o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és bendito, Senhor. Chamala sondorô, catarabala chacatavala sotorô. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para cá, meu irmão. Não perca a oportunidade de fluir no Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Você viu como é que é simples? Não é complicado. É um pouquinho de intensidade, um pouquinho de tempo. Amém? É simples. Amém? O Senhor chamou você para discernir a velocidade do Evangelho. Amém? Como aconteceu na vida daquele que amava cavalos. Você foi chamado para ir rápido. Amém? Inclusive no fluir de Deus. Tá bom? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Os servos, quero pedir para os irmãos voltarem para os seus lugares. Os batizandos, tá bom? Não troque de roupa ainda. Nós vamos tomar a ceia do Senhor agora nesse instante. Amém? Então, os servos, por favor, se organizem. Nós vamos distribuir os elementos da ceia, o pão e o cálice. Vai ser a primeira ceia desses batizandos, amém? Você que foi batizado agora, não vai ainda trocar de roupa, tá bom? Vamos tomar a ceia do Senhor juntos, encerrar com a ceia do Senhor, amém? Aleluia! Deus, leva-me além, a todas as alturas. Os servos, venham aqui para frente, por favor. Aleluia. Você que já foi batizado numa igreja cristã evangélica pode receber os elementos da ceia. Amém? Os servos já podem distribuir. Já podem distribuir, por favor. Você vai receber o pão e o cálice. Aguarde todos receberem. Amém? Nós vamos orar juntos. Somente pelo sangue. Você que já recebeu o pão e o cálice, vamos louvar o Senhor. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue,
que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Todos receberam o pão? Erga o seu pão para o alto, por favor. Você que vai participar da ceia junto conosco, especialmente você que está tomando a ceia pela primeira vez nessa noite. Feche seus olhos e repita logo após mim. Diga assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ao tomar este pão, eu estou declarando que o castigo que me traz a paz estava sobre ele, porque Cristo Jesus recebeu todo o castigo no seu corpo, no meu lugar. Ao comer este pão, eu recebo cura de toda enfermidade, toda dor, toda doença, porque pelas feridas do corpo de Cristo, lá na cruz, eu sou curado. Aleluia. Amém. Coma do pão por um instante. Agradeça ao Senhor pela cura de toda doença. Agradeça ao Senhor pela paz, porque Jesus recebeu o castigo no seu lugar. Coma apenas o pão, que nós vamos orar em seguida pelo cálice. Amém. Obrigado, Jesus. Aleluia. Receba a saúde da cura do Senhor Jesus, amém? Agora erga o cálice para o alto. Diga assim: este cálice é a nova e eterna aliança. Aliança sem fim, porque é feita no poder do sangue do Senhor Jesus. Ao tomar esse cálice, eu estou reconhecendo que eu já fui perdoado de todos os meus pecados, e sobre mim não há mais culpa, condenação. E por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo, que me cobre agora e para sempre, eu posso entrar, me achegar com ousadia na presença de Deus, diante do seu trono, o trono da graça, e receber todo tipo de favor, de bênção sobre a minha vida. Ao tomar este cálice, eu estou declarando que nada mais poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus para sempre está sobre mim. Aleluia. Amém. Beba do cálice e agradeça ao Senhor pelo perdão dos seus pecados, pela bênção permanente dele sobre você. Aleluia. Deixa eu orar por você, encerrando a nossa reunião. Amém. Em seguida os pastores vão tirar algumas fotos aqui dos batizandos. Amém. Mas deixa eu encerrar o nosso culto orando pela sua vida em nome de Jesus. Amém. Pai, no nome de Jesus, quero declarar a palavra de bênção, de graça, de favor imerecido sobre a vida dos teus filhos. Ó Pai, que eles possam ser instrumentos poderosos, Senhor, onde eles estão. Que o Senhor possa levantar, ó Deus, vários Filipes, ó Deus, irmãs e irmãos, ó Deus, que entenderam a velocidade do Evangelho da Tua graça. E que o Senhor possa nos fazer avançar, ó Deus, correndo até mesmo de maneira mais veloz do que os cavalos. Assim como o Senhor disse ao profeta Jeremias, e assim como o próprio Filipe experimentou na vida dele, sendo mais um dos irmãos que entenderam a velocidade desse evangelho. Por isso, ó Pai, usa-nos de maneira extraordinária, incomum, ó Deus, de uma forma que ninguém conseguirá entender, mas que apenas poderemos explicar por causa da Tua graça, da velocidade desse evangelho que nos faz correr e ir muito além dos cavalos desse mundo, dos cavalos do juízo, em o nome de Jesus, porque fomos chamados para proclamar o perdão dos pecados, a boa notícia do Teu evangelho, em nome de Jesus. Diga amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fala para o irmão que está ao seu lado, antes de ir embora, fala para ele: você foi chamado para ser usado de maneira extraordinária como Filipe, em nome de Jesus. Amém?
Os pastores vão tirar algumas fotos aqui ainda. Deus abençoe a sua vida. Você que está nos visitando, se você quiser entregar a sua vida ao Senhor Jesus, me procure aqui na frente que eu oro por você. Amém? Se não, Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus.